Vamos para a parte final dos cálculos referente aos estagiários. Nós passamos aí pela folha de estagiário, pelo recesso, e agora, por fim, vamos falar sobre término de contrato de estágio, ok? Seja ele por tempo, ou seja, o estagiário atingiu o limite permitido por lei que um estagiário tenha o seu registro com uma entidade, ou por opção de uma das partes, ou por ambas as partes, né? Então, vamos tratar aqui uma forma de cálculo das que seriam as verbas rescisórias, né, do estagiário, lembrando que o estagiário não tem aplicação das terminologias do CLT e, portanto, as rúbricas, ou as verbas, ou os eventos que a gente paga, que a gente usa na folha, não tem relação de similaridade com os seletistas, ok? Não no sentido de composição salarial ou relação de vínculo empregatício. Então, vamos lá. A gente está trazendo aqui um exemplo de um estagiário que foi admitido em 2 de janeiro de 2024 e ele terminou ali o seu contrato, seja lá por qual motivo, ou fez uma interrupção, a empresa decidiu dispensá-lo, não estava performando, enfim. E aí tem que se fazer a sua, o cálculo, né, da sua rescisão ou do seu término de contrato. E a gente trouxe aqui uma bolsa auxílio de R$ 1.200, ok? Sendo que a dispensa dele aconteceu no dia 30/8, tá? E aí no dia 30/8 ele foi desligado. Então a gente deve fazer aqui duas avaliações de cálculos. Primeiro, a bolsa auxílio que ele tem direito por ele ter trabalhado os 30 dias, ok? Então, padrão, se a dispensa foi no dia 30, então paga-se o mês total. Vamos supor que a empresa tenha decidido ali trabalhar com uma outra, vamos pensar aqui numa outra, a gente pensa numa outra data, tá? No dia 15, né? Então, seria a proporcionalidade da Bolsa Auxílio, dividir por 30, multiplicado pelo número de dias, tá? Multiplicado pelo número de dias que ele efetivamente estagiou. Então, estamos considerando no dia 30, vamos manter 30 dias. Em relação ao recesso remunerado, à medida que, lembra que na nossa última aula, à medida que perdão, ou o estagiário está executando as suas atividades de estágio durante um determinado período, a cada mês que ele trabalha, ele vai estar ali, né, por cada mês que ele estagia, ele vai estar ali fazendo a composição de um benefício que ele vai receber mais à frente, que seria num período de férias, né, das férias escolares. Nesse caso, como está saindo antes de completar esse período, ele tem direito, então, à proporcionalidade. E aqui a gente trouxe, né, o número de meses e avos, então ele foi de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agosto, pronto. Ele tem 8 avos. E aí os 8 avos, né, aquela conta padrão. Bolsa Auxílio divide 12 e multiplica 8, número de meses que ele trabalhou. Então, a proporcionalidade do recesso remunerado que ele não gozou, ele vai ter que receber na sua rescisão ou no seu recibo de quitação do estágio. Ok? Então, a gente tem aqui esses dois valores. Ambos os valores aqui possuem apenas a incidência de imposto de renda, conforme a gente já havia falado. Ok? Estagiário não tem incidência de fundo de garantia, nem INSS. E aí, quando ele atinge o teto, aí sim ele teria o pagamento ou desconto do imposto de renda retido na fonte. Considerando que é 1.200, ele teve aqui R$ 2.000, ficou abaixo da cota, né? Então, se a gente colocasse aqui, um, colocar aqui que ele tivesse uma bolsa auxílio, aí mudaria o cenário, tá vendo? Que aí na bolsa auxílio a base seria 3.333,33. Se você pegar aqui, ó,
3.333,33, ele vai estar dentro da faixa de 15%, que é o que já estava aqui. Então, o valor multiplicado pelo 15% deu R$ 500, deduziu a faixa, deu 118. Então, foi o valor que ele trouxe aqui como desconto de automático, né, que a gente colocou já na forma, na planilha, para poder facilitar a vida de vocês. Então, nesse caso aqui, a gente utilizou o padrão 1.200. Padrão não, o valor de 1.200. E esse valor não tem incidência porque o teto abaixo da tabela aqui, ó, de 2.259 não tem, a alíquota é zero, não tem desconto, então, por isso, ele não tem nenhum desconto e o valor a ser pago para ele na quitação do seu período de estágio seria de R$ 2.000. Ok? Então, esse é o processo para o pagamento, para a quitação do término ou do encerramento, da rescisão, enfim, terminologia que as pessoas querem usar, o fato que é o encerramento do contrato de estágio, esse seria o valor para a quitação. Lembrando sempre que a quantidade de dias, dependendo da data que ele está sendo, que o contrato está sendo encerrado, e o número de meses que ele tem direito a gozar de recesso remunerado não gozado, porque ele não atingiu os 12 meses, não teve o tempo de fazer o gozo. Então, deve-se pagar na rescisão. Ok? Então, esta é a aula de cálculo de encerramento aqui das atividades relacionadas aos estagiários. Então, a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula.